dia. Paz seja conosco, amém? Amém. Bom, para quem não me conhece, eu creio que algumas pessoas aqui não me conheçam, meu nome é Henrique, sou casado com a Sónia, que não está aqui hoje, está lá, nós temos culto na nossa igreja também, tenho 3 filhas, uma com 16, uma com 14 e uma com 6. Servimos ali o Senhor na Igreja Palavra Viva já há 9 anos, a pastorear aquela igreja. Sou nascido no Brasil, filho de pai português, e conheço o Kim já há alguns anos, graças a Deus estarmos aqui convosco nessa manhã. Enfim, sou mais um pecador que quer fazer parte do grupo de amigos de Jesus. Amém? Queria convidar os irmãos a abrirem comigo a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo número 3, verso número 15. Quero ler essa porção da Bíblia contigo nessa manhã. Queria orar também convosco a seguir. Capítulo 3 de 1 Timóteo, verso 15. Vamos ler? Contudo, se eu demorar, fiques ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua graça. Obrigado pelos irmãos desta igreja, Jesus. Obrigado pela vida dos meus irmãos, por todos os que estão aqui nessa manhã. Obrigado, Deus, pelo privilégio de sermos família do Senhor. Obrigado porque somos todos um corpo apenas, Deus. Coloque em nós, todos nós, Deus, uma só fé, uma só voz, Senhor, um só Deus para todos, Deus, no nome de Jesus. Que a tua bênção venha sobre a tua igreja nesta manhã. Deus, que tu possas gerar vida em nós pela tua palavra. Que tu possas falar aos nossos corações de forma profunda, intensa, Jesus. Possas abrir nossos olhos, que tu possas preparar o nosso corpo para aquilo que tu queres de nós, Deus. Obrigado, Jesus. Fala conosco porque precisamos ouvir o Senhor, Deus. No nome de Jesus. Também queria agradecer por estar aqui nessa manhã. É fantástico poder estar aqui convosco. Queria agradecer esse convite para poder pregar aqui nesta manhã, partilhar um pouco da palavra do Senhor convosco e partilhar também aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que tem falado no nosso coração, mas eu queria agradecer ao Kim, não só por isso, mas pela amizade, pelo carinho, pela forma como essa relação e essa amizade tem me encorajado e tem me inspirado. Obrigado, Kim. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Obrigado, Vera. Vocês são uma bênção na nossa família. Vocês são uma bênção para nós. Amém? Quando eu falava com Deus acerca daquilo que nós iríamos falar aqui nessa manhã, eu perguntava para Deus o que é que eu poderia trazer como bênção para a igreja nesta manhã. E a primeira coisa que veio no meu coração foi uma série de 10 sermões que nós pregamos lá na nossa igreja nos últimos 2 meses, sobre as marcas de uma igreja saudável. Então aquilo não saía da minha cabeça e foi isso, aquilo que Deus colocou no meu coração. Nós passamos 3 meses seguidos a falar sobre esse tema lá na nossa igreja. Não era possível parar. Deus queria falar conosco acerca disso. Deus queria falar conosco acerca da preocupação que Ele tem com o seu povo, com a sua igreja. Ele queria gerar vida através desse tema, as marcas de uma igreja saudável. E eu queria relembrar os irmãos, que eu creio que todos nós sabemos, mas é bom relembrarmos, que quando o Senhor ele libera uma palavra sobre a igreja, Ele na verdade não quer apenas esclarecer a igreja sobre determinado assunto. É certo que a palavra traz luz e traz clareza aos nossos corações, traz clareza à nossa mente, esclarece o nosso coração e a nossa mente acerca de alguns assuntos importantes que o Senhor quer esclarecer para nós, mas não é só. Quando Deus ele libera sobre nós uma palavra, na verdade, Ele está acima de tudo derramando vida sobre nós.
Ele está derramando vida sobre os seus filhos. Ele está derramando cura sobre as nossas enfermidades. Ele está derramando saúde sobre o seu povo. Ele está derramando saúde sobre a igreja. Amém? Então, eu tenho a certeza que Deus quer comunicar vida nesta manhã. Eu tenho certeza que Deus nos quer comunicar isso. Deus nos quer comunicar força. Deus nos quer comunicar encorajamento nessa manhã. Deus quer fortalecer a sua igreja. Deus quer gerar saúde em nós. Deus quer gerar vida na vida dos seus filhos. Amém? E foi extremamente edificante falar sobre isso lá na igreja. Nós vimos muitos resultados. Nós vimos muitos corações sendo quebrantados, serem arrependidos, porque nós falamos durante tanto tempo sobre essa questão de sermos igreja, né? Então foi muito relevante para nós esse tema, e eu espero que também seja uma bênção para os irmãos. Eu espero que esse tema traga edificação para esta igreja também. Então o tema é as marcas de uma igreja saudável. Se nós lermos esse texto, nós vamos ver que Paulo, ele sempre se preocupa em estimular Timóteo, em encorajar Timóteo, em deixar claro para Timóteo a preocupação que ele tem de que Timóteo desenvolva naquela comunidade saúde e que cuide da saúde daquela comunidade. Então é claro ver que Paulo, ele encoraja Timóteo a desenvolver saúde naquela comunidade e a cuidar da saúde daquele povo, a cuidar da saúde daquela igreja. E ele diz, fica ciente de como as pessoas devem ser. Fica ciente de como as pessoas devem se comportar, porque a igreja do Senhor é baluarte da verdade. A igreja do Senhor é um lugar que necessita de saúde. A igreja do Senhor precisa ser saudável. Então, nós vemos que Paulo, ele se preocupa com isso. E é gritante nos dias que nós vivemos a necessidade de falarmos sobre isso nesses dias. É gritante. Só para vocês perceberem a importância disto. E eu falei sobre isso com o Kim, numa conversa que nós tivemos. Foi feita uma pesquisa que alcançou várias centenas de pessoas, várias centenas de cristãos nos Estados Unidos. E o tema era: quais os principais fatores que levam as pessoas a escolherem um lugar para congregarem com a sua família? Okay? Então, foram abordadas centenas de cristãos e a pergunta é: o que te leva a escolher uma igreja para tu congregares com a tua família? Pasmem com as respostas. O primeiro critério que leva as pessoas, ou seja, o que ficou no ranking do critério que levaria as pessoas a escolherem um lugar para congregar com as suas famílias, a primeira coisa era a música. Ou seja, tudo que estava relacionado com a música, tudo que estava relacionado com o momento inicial do culto, a música, as luzes, a estrutura, os instrumentos, a qualidade. Ou seja, tudo isso, o entretenimento inicial, era aquilo que ficou claro que era o primeiro aspecto para a decisão de um cristão escolher uma igreja para congregar. O segundo aspecto, vocês vão dizer, se calhar é a palavra, não, estacionamento. Ou seja, a segunda característica que uma igreja deveria ter para que as pessoas decidissem congregar naquela igreja era se tinha bom estacionamento. Então, o terceiro provavelmente seria a palavra. Não, não é a palavra. O terceiro critério era a sala das crianças. Então, as pessoas tentariam escolher um lugar onde as crianças pudessem ficar bem, para que elas pudessem participar melhor daquele momento, enfim. E em quarto lugar, o critério era a palavra. Isso foi uma pesquisa extremamente recente, aconteceu há pouco tempo agora nos Estados Unidos. E foi isso que eles chegaram à conclusão. Então, irmãos, isto é um sinal claro de que a grande parte dos cristãos de hoje em dia não sabe o que é uma igreja saudável. Isso é claro, é um sinal de que uma grande parte dos cristãos de hoje em dia priorizam como igreja um lugar de entretenimento. Priorizam como igreja um lugar de consumo, onde elas vão e consomem um momento, consomem um espetáculo e um lugar onde elas se sintam bem servidas. Ok? Então elas precisam se sentir servidas nesse lugar, elas precisam se sentir confortáveis nesse lugar e elas precisam se sentir individualmente satisfeitas nesse lugar.
Então, o que está claro é que um cristão de hoje em dia, ou a maior parte dos cristãos de hoje em dia, para escolherem um lugar, para congregarem com a sua família, eles procuram um lugar onde individualmente eles se sentem satisfeitos. Então, é gritante nós olharmos para esse tema. É gritante como igreja do Senhor nos preocuparmos com isso. Então, uma igreja que prioriza essas coisas, com certeza não é uma igreja saudável. Não é a igreja que Jesus idealizou. Jesus não idealizou uma igreja de consumo. Não foi isso que o Senhor desenhou como igreja. Não foi isso que Ele deixou para nós como igreja. Não foi um lugar de consumo e de realização pessoal. Essa igreja, irmãos, não resistirá ao dia mau. Essa igreja com certeza não vencerá o maligno. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus estabeleceu a igreja, naquela revelação de Pedro, e eu quero falar um pouco sobre isso, ele disse: sobre essa pedra eu edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, existe uma resistência maligna, existe uma resistência que, se a igreja não estiver se movendo no poder de Deus, ela provavelmente não conseguirá avançar quando encontrar diante dela as portas do inferno. Vocês concordam comigo? Então, uma igreja que prioriza isto não é com certeza uma igreja saudável e não vencerá o maligno. Então, ao olhar para essa realidade, ao olhar para essa estatística, nós entendemos que é necessário resgatar a essência daquilo que é uma igreja para a glória de Deus. Porque nós precisamos ser uma igreja, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Amém? Então, esse assunto é um assunto que nós não podemos terceirizar. Porque eu acho que uma das principais causas desses assuntos serem vistos dessa forma pelos cristãos de hoje em dia é que o cristão terceiriza a responsabilidade de ser uma igreja saudável. Então, nós não podemos, como cristãos, terceirizar essa responsabilidade. Nós precisamos, cada um de nós, decidir ser essa igreja. O cristão, individualmente, precisa decidir ser uma igreja saudável. Porque a igreja não é o lugar onde nós frequentamos. A igreja é um corpo do qual nós fazemos parte. Então, nós precisamos individualmente decidir ser essa igreja. Irmãos, a nossa família precisa disso. As nossas esposas, irmãos, precisam disso. Que do lado delas exista um homem que está responsabilizado em ser a igreja saudável. Os nossos filhos precisam disso. Os nossos filhos precisam precisam crescer num ambiente onde os pais se responsabilizaram em ser uma igreja saudável. Os nossos irmãos precisam disso. Os irmãos que congregam conosco precisam disso. Precisam que nós assumamos a responsabilidade de ser essa igreja. Os perdidos que o Senhor quer trazer à salvação precisam disso. O Senhor quer trazer perdidos à salvação, mas esses perdidos eles precisam encontrar um lugar onde cada cristão é responsável pelo ambiente saudável dessa igreja onde ele vai congregar. Amém? Uma igreja onde os seus membros comunicam vida e saúde por onde passam. Isso é uma igreja saudável. Amém? Então nós vamos falar aqui aquilo que para mim são as marcas, as principais marcas de uma igreja saudável. E a primeira marca é o amor pelas Escrituras. É a primeira marca. Essa é a primeira e uma das principais e mais importantes marcas de uma igreja saudável. É o amor que ela tem pelas Escrituras. João, no capítulo do número 1, quando ele escreve o Evangelho para deixar claro quem é Jesus e para deixar claro, naquela altura, que Jesus realmente ele era Deus. Ele, quando escreve, ele vai dizer o seguinte no início do texto, no início do seu Evangelho: no início ele era a palavra. No início era a palavra. E vai dizer, a palavra estava com Deus no início. E a palavra era Deus. E depois vai dizer, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então está claro que tudo começa pela palavra. João ele começa a escrever esse evangelho dizendo que o início de todas as coisas é a palavra. Tudo deve começar por intermédio da palavra que sai da boca de Deus.
Ok? No nosso meio, se nós vamos começar algo, devemos começar debaixo de uma palavra, debaixo daquilo que Deus falou sobre aquele assunto. Então, uma igreja que ama as Escrituras é uma igreja que se move com início pela palavra. Amém? A revelação da palavra é a pedra na qual Jesus edifica a sua igreja, tal como ele fala para Pedro em Mateus 16:16. Ele olha para Pedro e diz assim: tu és Pedro. Eu vou te dizer uma coisa, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Não sobre Pedro, como dizem os nossos irmãos católicos, mas sobre a revelação que Pedro teve sobre quem Jesus era. Então, a revelação dessa palavra era a pedra, era o fundamento sobre o qual Jesus edificaria a sua igreja. Então, como nós queremos edificar a igreja com base em outras coisas, a não ser pelas Escrituras, a não ser pela palavra que sai da boca de Deus. Então, é sobre a revelação da palavra de Deus em Cristo que a igreja é edificada. Amém? Nós, como cristãos, somos edificados pela fé, com o fundamento da palavra que saiu da boca de Deus. Amém? Então, não é sobre regras. Eu falava com o Kim há pouco, e ontem ele ouviu alguém dizendo que em determinado momento a igreja começou a ser estabelecida em regras, em costumes, em coisas que não são a prioridade. E as regras, as disciplinas, as regras começaram a se tornar muito importantes no nosso meio. Mas não é sobre regras que a igreja é edificada. É bom que haja regras. Paulo diz à igreja que haja ordem naquilo que vocês vão fazer. Coloquem ordem nas coisas. Então, é bom que haja regras, mas não é sobre as regras que nós somos edificados. Mas também não é sobre profecias que a igreja é edificada. É bom que haja profecias, Paulo estimula. Profetizem, mas profetizem com ordem. Então, as profecias são boas, mas não é sobre profecias que a igreja é edificada. É sobre a palavra que sai da boca de Deus que a igreja se edifica. É pela palavra que nós recebemos vida e saúde. É a palavra de Deus que comunica vida ao cristão. Uma igreja saudável é uma igreja que busca incessantemente conhecer Jesus pelas Escrituras. Uma igreja saudável é uma igreja que está engajada. A missão dela é conhecer Cristo e fazer Cristo conhecido como? Pelas Escrituras. João 17:3 vai dizer que a vida eterna é essa, que conheçam a Cristo, que conheçam a Deus e ao Filho a quem Ele enviou. Isso é a vida eterna. Amém? Vocês estão comigo? É assim que uma igreja se torna resposta num mundo que vive em dúvidas. Porque no meio de tanta dúvida, a verdade precisa ser estabelecida. E uma igreja estabelecida na verdade é resposta para um mundo em dúvidas. Amém? Então, uma igreja saudável é uma igreja onde a pregação do evangelho está no centro e é a prioridade. Isso é uma igreja saudável. Por quê? Porque a palavra é aquilo que revela Cristo ao homem. Assim como Paulo fala a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3:16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso deve ser para nós motivo de colocarmos isso como uma missão na nossa vida. Conhecer Cristo pelas Escrituras, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é proveitosa. Toda a Escritura é proveitosa. Em tudo tiramos proveito, é isso que a palavra diz, para ministrar verdade, para repreender o mal, para corrigir erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para a realização de todas as boas ações. Então, pela palavra nos preparamos para que a partir dali estejamos prontos para ser igreja. Amém? Para todas as boas obras. Então, uma igreja que ama a palavra é efetivamente uma igreja saudável e ela está preparada para toda boa obra. Tudo que nós fazemos como igreja, nós fazemos por obras. Amém? Pela fé, mas através de obras. E as obras que não são estimuladas pelas Escrituras é apenas ativismo. Amém? E aí nós vemos modelos e eu não digo que há modelos perfeitos, há modelos diferentes, mas eu creio que o Senhor nos deixou um modelo perfeito.
Mas aí vemos igrejas que todos os dias elas estão engajadas em fazer um monte de coisas. E as pessoas acabam por não serem cristãos. Elas apenas estão participando da construção de uma estrutura que é baseada naquilo que eles estão fazendo e não baseada naquilo que está escrito. As escrituras são a principal marca de uma igreja saudável. Segunda marca, a oração. Desculpa aqui. Marcos 9, 28. É um texto que mostra discípulos a questionarem Jesus. E a questão dos discípulos foi a seguinte: por que nós não fomos capazes de expulsar aqueles demônios? Jesus esteve lá na transfiguração, né? E é interessante esse texto, porque Jesus ele sobe, acontece, né, aquele fenômeno, né, e aparece lá Moisés, aparece lá Elias, eles estão ali na conversa, Pedro fica maluco, né, ele começa a curtir aquele ambiente, diz: vamos fazer umas tendas, porque isso aqui está fixe, então vamos permanecer aqui. Jesus falou: não é sobre isso. É bom que a gente tenha experiências no monte, mas temos que estar ciente de que existe uma vida lá embaixo. Aí ele desce com os seus discípulos, e há lá um movimento, estão tentando expulsar demônios e não conseguem. Aí Jesus chega e diz: até quando? Até quando? E aí ele dá uma ordem e aquele demônio é expulso. Depois eles vão lá para o lugar, eles estão juntos a conversar e os discípulos perguntam: por que a gente não conseguiu? Por que a gente não conseguiu? Né? Nós andamos contigo, nós, né, já aprendemos algumas coisas. Né? Quem sabe, através de performance, eles queriam fazer aquilo que Jesus fazia. Só que eles ainda não tinham o estilo de vida que Jesus tinha. E aí o que Jesus responde? Essa caixa de demônios, tipo assim, existem problemas, existem lutas, existem inimigos que só podem ser vencidos com oração e jejum. E tipo assim, não se trata de eu orar e jejuar para sair expulsando demônios. Né? Tipo assim, agora eu vou orar e jejuar e vou me tornar um caçador de demônios. Não. É um estilo de vida. É um estilo de vida consagrado a Deus em oração, que capacita o crente a estar preparado para vencer até as batalhas mais difíceis da vida. Amém? Então, a oração é aquilo que capacita a igreja. Uma vida consagrada a Deus em oração é aquilo que capacita a igreja a ela se mover. Porque se ela ama as Escrituras, ela, quando se posiciona em oração, ela se posiciona em oração pela vontade de Deus e não pela vontade dela própria. Amém? Então ela se consagra em oração e ela se move nessa direção, e até as lutas mais difíceis, até os demônios mais difíceis, até as castas mais difíceis não resistem. Por quê? Porque esses cristãos estão preparados, eles amam a palavra e eles oram como um estilo de vida. Amém? De consagração e de oração. Então, um cristão que ora e que faz oração um estilo de vida é um cristão que está lutando pela sua família. Sim ou não? Um cristão que ora, um cristão que coloca a oração como algo prioritário na sua vida, assim como as Escrituras, é um cristão que está lutando pelo seu casamento. É um cristão que está lutando pelos seus filhos, no meio de uma geração onde é preocupante ser pai. É um cristão que está lutando pela igreja. É um cristão que está lutando pelo perdido. É um cristão que está cumprindo a sua função no que diz respeito a se apresentar a Deus como um intercessor. E nós devemos ser intercessores. Nós devemos ser aqueles que se preparam para que, quando alguma coisa se levanta, nós podemos, com autoridade, dizer em nome de Jesus: sai. Amém? E os discípulos não conseguiram, mas Jesus conseguiu. E aí a gente olha para o estilo de vida de Jesus. E quem sabe o estilo de vida dos discípulos ainda não estavam naquele nível. Tanto que Jesus, lá no Monte das Oliveiras, chama os homens para orar. E depois pergunta: nenhuma hora vocês puderam orar comigo? Isso mostra que os discípulos ainda não tinham entrado num nível de consagração e oração suficiente para poderem estabelecer essa autoridade e esse poder. Mas depois eles entenderam, que nós possamos entender também. Amém? Então, um cristão que ora é um cristão saudável, é um cristão que tem saúde. E esse cristão que ora e que tem saúde é um cristão que contribui
para a construção de uma igreja saudável que vence o maligno. Amém? Terceira marca de uma igreja saudável, o serviço. O serviço. Repito, o serviço. Numa igreja saudável, cada membro é um servo. Numa igreja saudável, todos servem. Todos servem. Não é só a equipa do staff que serve. Não, todo cristão serve. Porque numa igreja saudável, todos somos servos. Amém? Um membro, ele não é inserido no corpo para ser servido. Um membro, ele é inserido numa cultura onde todos servem a todos. Então, quando Jesus convida a salvação, um homem, ele insere esse homem numa cultura onde o maior serve a todos. Como ele próprio disse, né? Paulo fala aos Filipenses no capítulo número 2. Tende em vós, olha só, igreja. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tipo assim, Jesus é a nossa referência. Okay? Jesus é a referência. Os modelos humanos não são referência para nós. Ok? As estruturas não são referência para nós. Jesus é referência para nós. Amém? Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. O que ele fez? Ele não reivindicou. Sabe o que acontece normalmente no nosso meio? Eu creio que aqui não, mas lá na minha igreja acontece muito. As pessoas reivindicam. As pessoas reivindicam. As pessoas reivindicam. E Jesus, sendo Deus, ele não reivindicou nada. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de escravo. Eu não sei o que é que diz na tua Bíblia, normalmente as versões mais normais fala servo. Ok? Isso é um eufemismo. Eles tiraram em determinado momento um termo que era muito pesado. O termo escravo, na altura que eles faziam a tradução, era um termo muito pesado, eles não podiam usar. Tipo assim, politicamente correto. Ok? Mas o termo é escravo. Ok? Jesus, ele assumiu a forma de escravo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e entregou-se à obediência até a morte. Ou seja, ele foi servo e obediente até a morte e morte de cruz. Então, a igreja, para ser saudável, precisa ser um lugar onde cada um não atenta somente para o que é seu, mas atenta também para aquilo que é de todos. Tá? Tipo assim, não é sobre a minha vida apenas. Eu agora faço parte de um corpo e a vida dos meus irmãos diz respeito a mim também. Ok? Então, eu não vou para a igreja para pensar apenas em mim. E eu acho que uma grande ou maior parte dos problemas que nós vivemos hoje dentro das comunidades cristãs é o fato de que cada um está só pensando nele próprio. Não existe nada na vida além daquilo que acontece na sua esfera pessoal e na esfera pessoal da sua família. E a gente vê que até pessoas assim, que estão dentro da comunidade cristã, que elas não estão gerando saúde, pelo contrário, nem com a própria família conseguem estabelecer uma cultura de serviço. Não estão servindo as suas esposas, as esposas não estão servindo os seus maridos, cada um está servindo a si mesmo. Por isso é que há, no meio cristão, atualmente tantos divórcios. Porque nós estamos vivendo numa era de consumo. E numa hora de consumo, cada um pensa em si. Mas o nosso Senhor deixou claro que nós, como igreja, precisamos ser um lugar onde cada um atenta também para aquilo que é do outro. Paulo disse isso no verso 4 do texto que nós acabamos de ler em Filipenses. Tipo assim, um lugar onde cada um tira um pouco de tempo da sua vida e tira um pouco dos seus recursos para servir os outros, para o avanço da igreja de Jesus. Amém? Ele não se importa de tirar daquilo que é e de tirar daquilo que tem para ver a igreja avançando em glória. Amém? A igreja do Senhor, ela precisa avançar e ela avança, queiras tu ou não. Mas Deus nos deu uma graça que é ter parte no avanço da igreja. E só
participamos no avanço da igreja se nos constituirmos escravos de Cristo na construção dessa igreja. Então, uma igreja saudável, irmãos, vamos pensar juntos. Uma igreja saudável não é construída apenas pela sua liderança. Porque parece que a gente procura um lugar onde tudo já está feito. Não, a igreja é um organismo vivo, ela está em evolução, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo porque somos seres humanos. Mas nós entramos no lugar e esperamos que tudo esteja pronto, que a liderança já tenha desenvolvido e aquelas pessoas mais maduras já tenham desenvolvido esse ambiente perfeito e maravilhoso. E aí nós entramos nesse lugar e daqui a pouco a gente vê, não é assim tão maravilhoso. Mas como eu quero pensar apenas em mim, provavelmente esse lugar não serve para eu congregar com a minha família. Mas quando nós somos servos, nós entramos nesse ambiente, esfregamos as mãos e dizemos assim, o que eu posso fazer por isso? Aonde eu posso ser útil? Como eu servirei esse lugar? Para que esse lugar cada dia seja um lugar mais saudável para a glória do nosso Deus. Então, uma igreja saudável ela é construída pelos seus membros através do serviço desinteressado que essas pessoas prestam para o reino de Deus. Amém? Serviço desinteressado, foi isso que Jesus fez. Amém? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor tem uma recompensa para aqueles que o servem. Nós nos encontraremos com Ele um dia. Amém? Nós nos encontraremos com Ele. Há um momento onde nós vamos ver o nosso Senhor face a face. E a palavra do Senhor diz que cada um receberá de acordo com as suas obras. Isso precisa queimar no nosso coração. Esse momento precisa ser um momento que queima no nosso coração. Nós precisamos viver com a expectativa de chegar nesse momento. Amém? Dizer assim, Senhor, estão aqui as minhas obras. Eu podia fazer mais, eu sei que eu podia fazer mais. Mas aqui estão as obras que eu fiz, Senhor. Que nenhum de nós se encontre de mãos vazias diante do Senhor. Amém? Então, tipo assim, de acordo com as palavras de Jesus lá em Mateus 20, ele próprio disse, o Filho do Homem veio para servir. Olha só, tipo assim, Jesus ele se autodesignava Filho do Homem. Olha a humildade e a disposição de ser servo de um Deus que se autodesignava Filho do Homem. Tá? Então, esse Deus que se fez homem, ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, como nós podemos achar que ao fazer parte de um corpo, devemos esperar sermos servidos e não nos dispormos a servir? Isso é loucura. Isso é loucura. Um cristão que entra dentro de um lugar que se chama igreja, espera que as pessoas o sirvam, que o pastor o sirva, que o louvor o sirva, que o espaço o sirva, mas ele não está disposto, plenamente disposto a dar a vida por aquilo. Isso é loucura. É loucura porque é provável que o Deus que está sendo gerado na mente, no coração desse cristão não é o Deus das Escrituras. Porque o Deus das Escrituras, ele próprio disse, eu vim para servir. E o aluno não é mais que o professor. O discípulo não é mais do que o seu mestre. Então, se eu servir, vocês também devem servir. Jesus ele lavava os pés e Pedro ficou assustado com aquele ambiente, e era um ambiente tenso, irmãos. Naquele dia a coisa estava tensa, a conversa era tensa, era para ser uma festa, mas ali aconteceram coisas e estava tudo muito tenso. Daqui a pouco Jesus ele se coloca como um escravo e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E aí Pedro diz, não, tu não lavarás os meus pés. E Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Porque o que eu estou fazendo é deixando um legado de serviço que tu tens que dar continuidade. Aí Pedro entendeu, disse, então lava a minha cabeça, lava as costas, a orelha, lava tudo. E aí Jesus lava os pés dele e disse, quem não fizer isso não é digno do reino. Assim como eu vim para servir, vocês também servirão. Havia uma discussão, quem é que vai estar à direita, à esquerda, quem é o maior, quem é o menor. Querem ser o maior, sirvam a todos. Então, irmãos, querem um lugar de notoriedade dentro da comunidade? Seja o que serve mais. Porque esse é o que é mais notável. Amém?
um cristão que se desenvolve e que se envolve no serviço e é voluntário para servir na construção e no avanço da Igreja de Jesus é um cristão cheio de saúde. É um cristão saudável. E uma igreja que é composta por homens e mulheres que servem na construção e no avanço da igreja é uma igreja que vence o maligno. Amém? Quarta marca de uma igreja saudável é a generosidade. Não sei se concordam comigo. Um cristão que deseja ter uma vida piedosa, um cristão que quer crescer na graça e no conhecimento prático de Cristo, não no conhecimento filosófico e intelectual. Porque é possível nós desenvolvermos conhecimento filosófico e intelectual sobre a pessoa de Jesus. Mas um cristão que quer crescer no conhecimento prático de Cristo, um cristão que quer se tornar maduro na fé, um cristão que quer ser uma bênção para a sua família e para a sua igreja, ele precisa desenvolver a prática da generosidade e da liberalidade. Porque senão ele nunca será um cristão maduro. Porque tipo assim, irmãos, um cristão que não é liberal, um cristão que não exerce generosidade, ele não é generoso. Um cristão que não consegue partilhar daquilo que tem, daquilo que possui, pelo avanço, pelo crescimento da igreja da qual ele faz parte, né? Um cristão que não consegue partilhar daquilo que tem para a glória de Deus, ou não é cristão, ou não entendeu o evangelho, ou ainda não nasceu de novo. Ok? Um cristão que vê uma necessidade e fica omisso, um cristão que olha ao seu redor e vê que existem necessidades que precisam de uma resposta e ele fica omisso e não quer ser resposta para aquilo, tendo possibilidades, ou não é cristão, ou não entendeu o evangelho, ou não nasceu de novo. Porque o cristianismo exige generosidade. Provérbios 11:24 diz o seguinte: quem dá com generosidade vê as suas riquezas se multiplicarem. A gente olha muito para aqui para a questão de ver as riquezas se multiplicarem. Mas nós devemos olhar mais para quem dá com generosidade. Ok? Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Ok? Nesse texto nós vemos tanto a intervenção do Espírito Santo no coração do homem, como vemos a intervenção do diabo no coração do homem. Porque, por um lado, quando o texto diz quem dá com generosidade, nós vemos claramente que é uma atuação do Espírito Santo no coração dessa pessoa. Porque só dá com generosidade aquele que recebe essa graça do Espírito. Amém? Porque tudo que de bom fazemos, só fazemos pela graça. Então, uma pessoa que dá com generosidade é uma pessoa que está deixando um sinal claro de que a graça está sobre ela. Uma pessoa que retém mais do que devia, ela está sob a atuação do maligno, porque é o maligno que diz, não dês, porque se o dês vai faltar. Então pensa em ti antes de pensar no outro. Amém? Então um cristão que retém, um cristão que não partilha, um cristão que fica omisso diante de uma necessidade e tem sobre ele um sinal claro de que a influência que o rege não é o espírito, é a carne. Amém? Então, uma igreja saudável é uma igreja movida pelo Espírito, e uma igreja movida pelo Espírito é uma igreja generosa. Amém? É uma igreja que é a resposta da necessidade. É uma igreja que oferta com alegria. É uma igreja que dizima com alegria. É uma igreja que olha para o necessitado e diz, eu vou ajudar. Nós temos um texto no Novo Testamento que deixa esse princípio muito bem definido. Atos 2:41. Assim todos nós, quantos aceitaram a sua palavra, quantos aceitaram a palavra aqui? E foram batizados, todos nós fomos. E naquele mesmo dia, juntaram-se cerca de 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Olha só, primeiro, palavra. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. Pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. E aí nós queremos ver isso no nosso meio. Nós queremos ver os feitos extraordinários, queremos ver os sinais maravilhosos, queremos ver as curas, queremos ver as maravilhas do Senhor se manifestando no nosso meio. Mas depois o texto continua dizendo assim, e todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um.
Diariamente continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam pão às suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Então, aqui nós vemos aquilo que nós não podemos negar ser uma igreja saudável. Sim ou não? Isso é a igreja saudável. Tá? Esse texto, essa igreja é e continuará a ser um exemplo e uma referência para todos os cristãos a partir dali. Então, se um cristão quer ser igreja, tem que olhar para o início, tem que olhar para como ela começou. E aí, o que é que nós fazemos? Nós olhamos para esse texto e nós começamos a ver que havia sinais. Nós começamos a ver que aquele movimento começou com o derramar do Espírito Santo. E aí nós chegamos na igreja e queremos que o Espírito Santo seja derramado. Ficamos com aquela ansiedade de querer sentir a presença, de querer ver os sinais. Mas nesse mesmo texto que fala sobre esse grande poder, esse grande mover, línguas estranhas, pessoas sendo curadas, é um ambiente onde fala sobre cada um vendendo o que tinha para dar aos outros. Então, se tu não estás disposto a vender o que tu tens para dares aos outros, para que os outros também tenham, não estejas à espera do sobrenatural. Porque o sobrenatural só acontecia aqui porque havia um ambiente onde o sobrenatural era possível. Vocês estão a entender isto? No fim ele vai dizer, depois de explicar, perseveravam na doutrina. Eles oravam juntos, eles partiam o pão, eles viviam em comunhão, eles eram amigos, eles partilhavam o que tinham. Tudo que eles tinham era de todos. E aí no final diz, e eram muitos milagres que eram feitos pelos apóstolos. Os apóstolos tinham uma autoridade, mas aquele ambiente era propício para os milagres. Amém? A palavra do Senhor diz que a religião que agrada ao Senhor é cuidar das viúvas e dos órfãos nas suas necessidades. Amém? Então, se nós queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos aprender com a igreja de Atos dos Apóstolos. Mas não apenas o buscar o sobrenatural, mas também o desenvolver a generosidade. Tá? Entender que nesse corpo eu tenho uma responsabilidade. Se ao meu redor haver alguma coisa que precisa de uma resposta, eu sou a resposta. Não é o pastor que é a resposta. Eu sou a resposta. Amém? Uma igreja saudável é uma igreja onde seus membros são generosos. Ela é liberal, por isso ela é aprovada por Deus. E como ela é aprovada por Deus, os milagres ali acontecem. Amém? Porque os milagres é sinal de aprovação de Deus na maior parte dos seus casos. Amém? Então ela é aprovada por Deus. Então, uma igreja que é generosa, ela se torna um lugar onde Deus aprova. Ela é generosa e por isso Deus a faz prosperar em vida e em saúde. Porque ela entendeu o propósito. Amém? Quinta marca de uma igreja saudável, estou quase terminando. A missão. A missão. Uma coisa que nós cristãos pensamos pouco na missão, porque para nós missão é só aqueles que saem do país, né? Mas uma das principais marcas de uma igreja saudável é a missão. Uma igreja que pretende ser saudável e que pretende cumprir a sua vocação na terra, ela precisa ser missional. Não sei se vocês já ouviram esse termo. A igreja precisa ser missional. Irmãos, pensem comigo. A proclamação do Evangelho de Jesus, a proclamação de um Evangelho, de um Deus, que se tornou homem para perdoar os nossos pecados sem nós merecermos. Que morreu por causa disso. Que ressuscitou no terceiro dia, porque venceu a morte e o inferno. Que subiu aos céus para governar sobre todas as coisas e enviou o Espírito Santo para habitar no coração daqueles que crescem. É a única coisa que nos torna diferentes de todas as outras religiões do mundo. É a única coisa que nos distingue das outras religiões, é que o nosso Deus, Ele nos deu antes de nós darmos o que quer que seja. Ok? Então, aquilo que nos diferencia, a mensagem que nos torna diferente de todas as outras religiões, porque todas as religiões, né, nesse caso as religiões que são moderadas, todas elas apresentam coisas boas. Sim ou não? Todas elas apresentam moralidade,
todas elas apresentam generosidade, todas elas apresentam causas, todas elas apresentam um bem maior, todas elas, ok? Mas nenhuma delas proclama a mensagem de um evangelho de um Deus que veio à terra, se fez homem, morreu por causa disso, para perdoar os pecados de pessoas que não mereciam, ok? Que vai ao inferno e vence a morte e o inferno, que sobe aos céus e envia o seu Espírito, o próprio Deus habitando no homem. Irmãos, não há nada disso, não há nada parecido no mundo como isso. Perguntaram havia um cético que é ateu, que ele resistia muito e debatia muito questões de fé. E ele se converteu. E perguntaram por que ele se converteu. Porque ele viu na Bíblia aquilo que deixou o coração dele mais chocado do que todas as coisas que ele já tinha visto na vida dele. Quando chegou a parte, quando ele entendeu, aí perguntaram, mas foi o quê? Foi Jesus na cruz? Não. Foi o quê? Foi Jesus ter ressuscitado dos mortos? Não. Foi Jesus ter curado pessoas? Não. Foi no momento que eu cheguei, onde eu li, que Deus, ele veio pelo Espírito e habitou dentro do homem. Isso foi a coisa mais chocante que eu já vi na minha vida. Um Deus que decidiu morar dentro do ser humano. Isso é a única coisa que nos distingue. Ok? Essa é a mensagem que nós levamos. Esse é o evangelho que nós carregamos. Amém? Então, as organizações podem fazer coisas boas, podem fazer coisas úteis, mas só os filhos de Deus carregam o Espírito Santo para poder proclamar um evangelho que salva em Jesus. Só nós é que temos isso. Só os filhos de Deus é que têm esse Espírito que pode proclamar um evangelho de salvação para o perdido. Amém? Então, se nós não entendermos que isso é a missão da nossa vida, nós ainda também não entendemos o que é ser cristão. Nós precisamos atentar para o ID. Né? Os membros de uma igreja que pretende ser saudável e que pretende ser relevante precisam assumir o ID como uma missão e não como uma opção. Ok? O ID para todos nós, não pode ser uma opção, tem que ser uma missão de vida. A partir do momento que eu me torno cristão, eu entendo, eu tenho uma missão de vida agora. Ok? Eu tenho uma comissão, eu fui comissionado. A partir de agora, eu estou comissionado a carregar, a proclamar essa vida que foi gerada em mim. Na verdade, se eu não for missional, eu não sou cristão. Tá? Se nós não formos missionais, nós não podemos nos considerar cristãos. Porque até o próprio termo cristão, ela vem de dois homens que foram fazer missão. Paulo e Barnabé, quando estavam numa das suas viagens missionárias, olharam para eles e eles eram tão parecidos com Jesus, ou seja, o comportamento, a forma como eles se moviam, as palavras que saíam da boca daqueles homens eram tão parecidas com aquilo que aquelas pessoas tinham ouvido falar sobre Jesus, que diziam, olha os cristos. Olha lá vão os cristãos. E o termo cristão vem daí. Ok? Porque antes disso, eles não eram chamados de cristãos. Eles eram chamados de os do caminho. Mas depois passaram a ser chamados cristãos por quê? Porque eles levavam Cristo através das suas vidas. Amém? Então nós precisamos entender o ID de uma vez por todas. Jesus não sugeriu que nós fôssemos. Jesus ordenou que nós fôssemos. Entende? Então, irmão, não é uma sugestão tipo assim que Jesus vai para a igreja. Irmãos, façam o seguinte, se vocês puderem, tá? Sejam missionais. Se vocês puderem, falem sobre Cristo. Se vocês puderem, preguem Jesus através da vida de vocês. Ok? Se vocês não puderem, está-se bem. Não foi uma sugestão que Jesus fez. Foi uma ordem. Ele ordenou os seus discípulos a ensinarem, a guardarem aquilo que eles tinham aprendido. Essa foi a ordem de Jesus para os apóstolos. Ensinem os outros a guardar aquilo que vocês aprenderam. Vão e ensinam, façam isso. Ok? Então, todo cristão recebeu o ID dos apóstolos, sim ou não? Todo cristão recebeu o ID dos apóstolos. Então, a nossa missão agora é ensinar outros a guardarem esse ID como sendo um modelo missional para essas pessoas. Então, eu preciso ser um modelo missional para que as pessoas olhem para mim e aprendam o que é o ID de Jesus. Amém? Para que as pessoas elas consigam guardar aquilo que nós aprendemos, nós precisamos ser um modelo e uma referência nesse tema.
Amém? E isso não é uma sugestão, é uma ordem, olha só. Marcos 15, 14. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinando, ceando. Eu acho interessante porque Jesus, ele se manifestou em diversos momentos, quando os discípulos estavam juntos, ceando. A mesa é um ambiente onde Jesus se faz presente. Tá? Preserva o ambiente de mesa na tua casa. Ok? Promova o ambiente de mesa na tua casa. Esse ambiente de comunhão é um ambiente onde Jesus, ele faz questão de se manifestar. Amém? Só uma parte. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em novas línguas falarão. Pegarão em serpentes com as mãos. E se algo mortífero beberem, de modo algum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporarão as mãos e eles serão curados. Concluindo, depois de lhe ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Ou seja, ele deu todas aquelas instruções e foi para um lugar de governo, onde dali ele dá condições ao seu povo para fazer aquilo que é necessário. Então os discípulos saíram e pregaram em toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. O Senhor cooperava com aqueles que iam. Agora a pergunta que eu faço é interessante que o id é um pouco mal compreendido. Porque na versão mais comum é colocado no imperativo. Id. Ok? Mas chegou-se à conclusão de que o termo não é imperativo. É no gerúndio. Enquanto estiverem indo. Que é o termo que foi utilizado na King James atualizada, por exemplo. Ok? Então, nós falamos muito sobre o id, ou seja, como sendo algo imperativo, então eu tenho que ir para cumprir. E esse texto diz assim, não, enquanto vocês estiverem indo. A pergunta que eu faço ele falou para aqueles discípulos, para os 11. Algum deles saiu do país para pregar em outros países? Não, eles permaneceram em Jerusalém. Amém? Paulo depois foi comissionado e aí sim, ele pregou aos gentios. Mas Jesus disse aos apóstolos, enquanto vocês estiverem indo por todo o mundo. Se fosse ido por todo o mundo, os apóstolos teriam que se espalhar. Concordam comigo, sim ou não? Então, o que é isso enquanto estiverem indo? Jesus, ele missiona os apóstolos e deixa claro que o cristianismo envolve uma missão. Ok? Ele deixou claro, ok? A partir de agora, vocês vão estabelecer a igreja. E isso envolve uma missão. Mas é uma missão que... entende? É uma missão que é desenvolvida em tempo integral. Não é só quando decidem ir. Não, é em tempo integral, enquanto estiverem indo. Ok? Então, eu não posso esperar ser enviado para ser missional. Porque se eu esperar ser enviado para ser missional, eu nunca vou ser missional. Porque quem sabe o Kim nunca vai enviar vocês para lugar nenhum. Conseguimos entender isso nessa manhã? Então, eu não sou missional quando me enviam. Eu sou missional enquanto eu estiver indo. Tipo assim, para se tornar mais claro. Se eu estou indo para casa, eu devo ser missional em casa. Foi engraçado porque lá no Descendo do Brasil, né, o pessoal fez aquele evento em 3 estádios, milhares de pessoas, e no final o pessoal tira os stands assim, né? Tira o chulé, levantaram o chulé e disseram, eu vou, toda a gente disse que vou. Aí Deus é tão maravilhoso, porque as pessoas diziam que quando levantam os tênis no Descendo, é sinal de que elas estão prontas para irem. Ok? Então elas entenderam aquela mensagem e elas estão prontas então para cumprirem o id. Aí Deus ele olhou para milhares de pessoas dizendo assim, eu vou, e fez algo maravilhoso. Mandou um vírus mundial que ninguém podia sair de casa. Aí os cristãos foram enviados para o campo missionário mais assustador do mundo, que é a própria casa.
Aí passaram ali 2 anos fechados. E nunca houve tanto divórcio no meio cristão como houve nessa altura. Nunca houve tanta doença emocional e psicológica como nessa altura no meio cristão. Isso é sinal de que nós não entendemos o ID. Porque o ID é enquanto vocês estiverem indo. Porque é possível que eu, durante muitos anos, não saia de Portugal ou não saia do Barreiro. Mas no Barreiro eu vou. E se eu vou para casa, eu preciso ser missional em casa. Se eu vou para o trabalho, eu preciso ser missional no meu trabalho. Se eu for para a escola, eu preciso ser missional na minha escola. Eu tive uma discussão, sabe, seja, uma conversa muito interessante com a Yara, um tempo atrás. De vez em quando vem o pessoal que trabalha com missões, né, que evangeliza na rua. E aí a Yara assim, pai, grande ideia, o pessoal vai se reunir para irmos para a porta das escolas evangelizarmos. Eu já fiz isso, é fixe. Eu, filha, que fixe. Mas eu acho que aqui qualquer coisa que não está a bater certo, filha. Então, vocês vão para a porta da escola e vocês vão lá para a porta da tua escola? Sim, também vamos lá para a porta da nossa escola e vamos falar do amor de Jesus para as pessoas e vamos orar por elas. Filha, alguma coisa não está certa. A minha filha, Yara, ela, durante algum tempo, tinha dificuldade por questões de autoestima, os miúdos hoje vocês sabem como é que são. Então ela não conseguia, porque ela começou a ser bulinada no início, quando ela foi para o secundário. Começou a ser bulinada lá. Bulinada é sofrer bullying, né? Tipo, não é sofrer nada. Tipo, os gozos, aquelas coisas, então ela não se relacionava com muita gente. Aí, tipo assim, tu vais para a porta da escola, onde tu estudas, onde estás todos os dias, e que nesse momento só tens 2 amigos, só falas com 2 pessoas, mas vais estar na porta dessa escola falando com muitos sobre Jesus. Tipo assim, alguma coisa aqui não está certa. E a pergunta que eu faço, filha, tu às vezes não consegue estar meia hora conversando com a tua irmã. Eu estou falando sobre as minhas filhas porque elas são adolescentes, e todos os adolescentes, quando mais ou menos da mesma idade, aquilo é complicado, né? Ele olhando para o irmão. Estamos juntos. E tipo, nós queremos ser missionais indo para fora, quando nós não conseguimos ainda aprender a sermos missionais dentro. Então, enquanto eu estiver indo, eu preciso ser missional. Enquanto eu estiver indo para a escola, eu preciso ser missional na escola. Enquanto eu estiver indo pela estrada dentro do carro, eu preciso ser missionário enquanto estou conduzindo. Porque há cristãos que são uma bênção e querem fazer missão, mas eles no trânsito não deixam ninguém passar em frente. Né? E a buzina já está quase a queimar. Porque qualquer coisinha, não é? E pronto, e eu não estou lá para ouvir o que os irmãos dizem, né? Para as pessoas que se cruzam com eles no trânsito. Mas no carro eu também sou missional. No supermercado, na fila do supermercado, eu também sou missional. Então, às vezes a gente não dá nem o lugar da fila para os outros. Mas queremos dar a nossa vida para pregar em África. A gente idealiza isso, mas é impossível, isso não vai acontecer. Então, a gente vê o ID de uma forma muito equivocada. Se eu estiver indo para a igreja, irmãos, guardem isso no vosso coração. Quando eu estiver saindo de casa domingo para ir para a igreja, eu devo ser missional dentro da minha igreja. Eu devo cumprir essa missão de proclamar, de ser um proclamador do evangelho dentro da comunidade da qual eu faço parte. Vocês entendem isso nessa manhã? Então, o ID precisa ser bem compreendido se queremos ser saudáveis. Eu não sou missional apenas se for enviado para outra cidade ou outro país. Eu sou missional na dinâmica diária da minha vida. No meu dia a dia eu sou missional. A nossa vida precisa ser uma expressão da nossa fé. As nossas relações precisam expressar a nossa fé. O testemunho que a gente carrega precisa se manifestar de forma clara através de quem somos em Cristo. Amém? Porque se somos alguém em Cristo, isso precisa se tornar claro. Não devemos apenas dizer que somos, precisamos parecer que somos. Ok? Precisamos parecer.
As pessoas precisam olhar para o nosso comportamento, para a forma como nós falamos, para a forma como nós nos relacionamos, e elas, por isso, entendem que nós temos aparência de quem somos também. Às vezes, o crente é o mais chato de todos. E o comportamento e a forma de se relacionar com o mundo é chato. Temos as respostas para tudo. É ou não é? A gente tem resposta para tudo. Qualquer mistério da vida, nós temos a resposta. Não é? Tipo, somos os mais morais do mundo. Nossa. E as pessoas olham para nós e, mano, esses são chatos. Não é? Isso é ser cristão? Não quer ser assim, não. Eu não quero ser cristão, porque se for cristão é ser chato. Não é? É ser tão para... Irmãos, sério, o ID é uma questão relacional. É a forma como nós comunicamos com o mundo sobre quem nós somos em Cristo. Amém? Ser missional é levar o testemunho de Jesus através das nossas vidas. Se eu me torno missional, olha que maravilha. Se eu me torno alguém missional, eu entendo isso. Quando eu entro na minha casa, eu começo a ser missional e eu posso levar a minha família a ser uma família missional. Se o homem ele entra em casa e ele é missional na forma como trata a sua esposa, na forma como educa os seus filhos, ele quer manifestar a glória de Deus em casa. Ele quer manifestar, ele quer proclamar o evangelho, não só por palavras, também por palavras. Também por palavras, mas por atitudes, por amor, por gestos. Ok? Quantos de nós abrem a Bíblia com frequência em casa, em cima da mesa, para lermos com a nossa família? Quantos homens estão trazendo a família ao redor da mesa e dizendo assim: eu vou trazer um tempo de palavra para vocês, sentem aqui, eu vou falar, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, orar pela cabeça, pôr a mão na cabeça da esposa, assim em casa, perto dos filhos, e orar pela esposa. Quantos de nós temos feito isso? Isso é ser missional. Isso é fazer missão, não sei se a gente está a entender. Isso é fazer missão. Ok? E se eu faço isso, eu posso ensinar a minha família a ser missional. Agora, olha, irmão, se a igreja for composta por famílias onde todos são missionais, imaginem o impacto que essa igreja não cria num lugar. Porque todas as famílias que estão congregando ali, quando elas saem da igreja, onde elas estão fazendo missão. Entende? Então, isso parte do indivíduo. Nós precisamos decidir ser assim. Uma igreja em missão que se move em favor do perdido é, sem dúvida, uma igreja saudável, que vence as portas do inferno e que avança para a glória de Deus. Sexta marca, a amizade. João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido para vocês. Eu vos dei a conhecer tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai. Por quê? Porque vocês são meus amigos. Esse texto, para mim, na minha opinião, é o texto mais maravilhoso que fala sobre amizade na Bíblia. Por quê? Porque mostra um homem sendo 100% homem, mas também sendo 100% Deus. Jesus na terra, a própria encarnação do Verbo, a encarnação de Deus na terra, se rodeando de pessoas simples, se rodeando de pessoas falhas, se rodeando de pessoas pecadoras, se rodeando de pessoas, alguns deles mentirosos, se rodeando de pessoas, alguns deles impulsivos, como Pedro, se rodeando de pessoas com má tripa, com mau caráter, se envolvendo com pessoas que se manifestaram como traidores do próprio Jesus. E por muitos, Mateus, por exemplo, que era traidor da nação, ele era considerado traidor. E Jesus se envolveu no meio dessa gente toda e chamou essa gente toda de amigos. Irmãos, eu estou muito convicto de que, quem sabe, aqueles que foram escolhidos por Jesus para serem amigos de Jesus não seriam escolhidos por nós para serem nossos amigos. Somos muito seletos. Quem sabe, esses homens que o próprio Deus chamou de amigos, nós não iríamos escolhê-los para fazer parte do nosso círculo pessoal de relações.
nós devemos pensar nisso. Precisamos aprender algo sobre amizade com Jesus. Esse texto mostra claramente como Deus valoriza a amizade. Quanto mais tempo passa na minha vida, irmãos, de todo o coração, eu acho que é uma das coisas, eu até falei isso com o Kim. Quanto mais tempo passa na minha vida, mais eu entendo o quão importante é ter bons amigos. Uma das coisas mais importantes na vida de um homem e de uma mulher de Deus é ter bons amigos. Pessoas santas e piedosas, com as quais a gente consegue desenvolver relações profundas de amizade. Como é importante, irmãos, nós sermos cultivadores e preservadores de boas relações de amizade. Não só preservar, como é importante, irmãos, para uma igreja, nós sermos, os membros dessa igreja, serem cultivadores e não só construtores de boas e verdadeiras amizades. Nós sermos intencionais em construir amizades. Sermos intencionais, porque isso também é fazer missão. Isso também é manifestar a glória de Deus. É desenvolvendo relações de amizade. Se há uma coisa que nós precisamos para vencer nossas guerras internas e externas, é estar rodeado de bons amigos. Porque o cristão não é um super ser humano. Se todos falharem, nós temos o nosso Deus para a glória do Senhor. Se todos nos falharem, nós temos o nosso Jesus, que é o nosso melhor amigo. Mas o Senhor nos deu a graça de termos ao nosso redor pessoas que manifestam Cristo através de quem são. Amém? Quantos amigos tu tens? Não respondas. Se é algo que gera saúde no indivíduo, é ele poder estar rodeado de bons e verdadeiros amigos. E se há uma marca visível na igreja saudável, são as amizades que ali são geradas. Porque na igreja de Cristo tu geras amizades que aquilo vai trazer estrutura para a tua vida. Deus me deu a graça de eu ter alguns amigos. E não quero estar aqui a fazer média, mas o Kim é um deles. O quanto nós somos encorajados quando nós estamos perto de um bom amigo. O quanto nós somos inspirados a sermos mais santos quando estamos perto de bons amigos. Há coisas que eu não fiz, há coisas que eu decidi não fazer, porque eu me lembrei da influência de uma amizade. E lembrei dessa pessoa e dizia, essa pessoa não faria isso. E por respeito a ela também, eu não vou fazer. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu passei por isso já muitas vezes na minha vida. Pessoas que são referência, porque são amizade, porque estão dando a vida por ti também. Né? Então uma igreja saudável, ela é marcada pelos laços de amizade que nascem nesse ambiente. São as relações fortes de amor, de confiança, de sinceridade, de lealdade que são criadas nesse lugar. Irmãos, existem pessoas que não têm ninguém para desabafar na vida. Eu conheço pessoas que não têm familiar nenhum, que não têm um amigo que possam dizer assim, eu preciso desabafar. Não, há pessoas que não têm ninguém. Eu acho que todos nós conhecemos pessoas assim. Não tem ninguém para contar um segredo, como Jesus gostava de contar os segredos do Pai aos seus amigos. Uma pessoa para a gente confessar os nossos pecados. Né? Tiago fala sobre um dos principais aspectos de saúde na igreja. Orem, confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Ok? Se não houver confissão, não haverá cura. Então, todos nós somos pecadores, então todos nós precisamos confessar os nossos pecados. E às vezes ajoelhar e falar com Deus não é suficiente, nós temos que expor o nosso pecado. Se tu pecaste como gente grande, não te arrependas como uma criança. Né? Se a gente peca como homens, não podemos nos arrepender como meninos. Né? Se expomos pessoas às vezes por causa do nosso pecado, por que a gente não quer se expor? Mas aí vai acontecer algo, eu não vou confessar quando eu não tiver amigos. Ou seja, para quem é que eu vou falar? Vou falar para pessoas aleatórias dentro da igreja? Não. Vou ser amigo de todos na igreja? Também não. Mas pelo menos eu dentro desta comunidade tenho que ter 3, 4, 5 pessoas com quem eu me relaciono e eu confio nelas. Eu posso falar o que eu quiser com elas sem constrangimento. Não vou encontrar julgamento, eu vou encontrar graça. Eu vou confessar os meus pecados.
E existem pessoas que não têm ninguém para desabafar, ninguém para chorar, ninguém para celebrar uma vitória. E aí essas pessoas chegam numa igreja saudável e encontram nesse lugar uma graça que não conseguiram encontrar em lugar nenhum do mundo. Por isso é que há pessoas que entram na igreja e nunca mais saem. É porque a graça de Cristo está na vida das pessoas que nela congregam. E essas pessoas vão encontrar um ambiente onde não conseguiram encontrar em lugar nenhum. Aqui eu posso abrir o meu coração, mas a igreja precisa ser saudável. Eu ouvi já muito, lá na minha igreja acontece muito, eu acho que aqui não deve acontecer. Lá na minha igreja, salvo seja, né? As pessoas dizem assim, não, eu não conto as minhas coisas para ninguém. Não, eu não confio em ninguém. Pô, irmão. A culpa é minha, então? Que eu estou falhando na forma de instruir um povo a criar laços de amizade? Ou é porque os irmãos não se aproximam de ninguém e continuam pensando em si mesmos? Por que essas pessoas só encontram na igreja aquilo que não encontram em lugar nenhum? Porque numa igreja saudável, há serviço desinteressado. E quando as pessoas entram num ambiente onde há serviço desinteressado, elas começam a entender que ali é um ambiente onde as pessoas são seres humanos e são seres humanos diferentes dos outros. Uma igreja onde há amor, uma igreja onde não há julgamento, a não ser pela palavra. E quando nós julgamos pela palavra, nós não estamos julgando, nós estamos confrontando. E isso é amor. Isso é amor. Amém? Então, numa igreja saudável existe isso. Uma igreja saudável, há generosidade, como nós falamos, há arrependimento, há perdão, há sinceridade, há lealdade, há verdade. E não são essas características de um bom amigo. Um bom amigo não é exatamente isso que nós acabamos de falar. Um bom amigo, ele te serve, ele não tem interesse. Um bom amigo, ele ama-te como tu és. E nós precisamos ser essa pessoa que ama o próximo exatamente como ela é. Não como nós queríamos que essa pessoa fosse. Né? Um bom amigo, ele não te julga, ele te confronta no teu erro. Um bom amigo, ele é generoso, ele partilha contigo aquilo que ele tem. Um bom amigo, irmãos, ele se arrepende quando erra contigo e te encoraja a tu te arrependeres também. Um bom amigo, ele confessa os pecados que ele tem para ti e ele está aberto para ouvir os teus pecados também. Irmãos, um bom amigo, ele te encoraja ao arrependimento, ele te perdoa, ele é sincero. Um bom amigo é leal, um bom amigo é verdadeiro. E numa igreja saudável nós podemos encontrar pessoas assim. Uma igreja saudável é uma igreja amiga. Amém? E ela é assim porque os seus membros decidiram ser amigos. Uma igreja saudável não é amiga só porque a instituição é amiga. Entre na nossa igreja porque aqui a igreja Rio de Vida é uma igreja amiga. Não, as pessoas precisam ser amigas. Amém? Se existe um lugar onde nós podemos construir boas amizades, é no meio de uma igreja saudável. Ser essa pessoa, ser esse amigo. Amém? Uma fábrica de amigos, que a nossa igreja possa ser uma fábrica de amigos. Que a nossa igreja possa ser uma fábrica de amizades, onde há fortes vínculos. Porque uma igreja onde existe fortes vínculos de amizade é uma igreja forte que resiste o diabo. Amém? E por último, para terminar, o último que eu trouxe, que eu acho que provavelmente é a principal marca a seguir a palavra. Todos são importantes, mas esse é provavelmente muito mais. É o amor. O amor é, efetivamente, uma marca de uma igreja saudável. 1 Coríntios 13. E agora eu passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua dom de profecias e conheça todos os mistérios e toda a ciência e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente. Vou repetir esse. Não se porta de maneira inconveniente. Não age egoisticamente. Não se enfurece facilmente. Não guarda ressentimentos. Vou repetir esse outra vez. Não guarda ressentimentos.
O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre. Tudo sofre. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. O que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino. Sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje, conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento essas três, aquilo que os teólogos chamam de virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. O tema é igreja saudável, é marcas de uma igreja saudável. Eu acho que ficou claro que isso é uma responsabilidade de todos nós, porque todos nós somos a igreja. Ok? Isso não é uma responsabilidade do Kim. Também é. Mas é uma responsabilidade de todos, porque todos somos igreja com o Kim. Amém? Então, tu e eu, irmãos, nós temos a responsabilidade de fazer desse lugar um lugar saudável. Eu sou o agente de saúde neste lugar. Precisamos ser esses agentes. Amém? Como? Cuidando da minha própria saúde. Porque se eu quero ser um agente de saúde, eu preciso ter saúde. Né? Como é que eu quero promover um ambiente saudável se eu estou doente? Então, se eu quero ser um agente de saúde e quero contribuir para um ambiente saudável, eu preciso cuidar da minha própria saúde e preciso cuidar da saúde dos meus irmãos. Amém? Essa é a nossa responsabilidade. Uma igreja saudável é um lugar onde cada um persevera em cuidar da sua própria saúde. Isso acontece na minha esfera pessoal. Amém? É na minha dinâmica de vida pessoal que eu cuido da minha própria saúde. Mas a igreja saudável também deve ser um lugar onde as pessoas estão dispostas a cuidar da saúde dos outros. E para isso acontecer, eu preciso sair da minha esfera pessoal e entrar com os meus irmãos nesse lugar onde esse cuidado é possível. Amém? Então eu vou deixar, às vezes, a minha esfera pessoal, o meu cuidado pessoal, para me integrar num lugar onde eu possa servir os outros de forma a cuidar da saúde deles. Ok? Eu devo ter essa preocupação. Estão todos saudáveis perto de mim? Porque possivelmente, se todos nós, ou muitos de nós estiverem doentes, se isso não for uma preocupação minha, né? Se eu sei que todos estão... Né? Por exemplo, tem 10 pessoas com Covid no nosso meio. Se eu não puser uma máscara, né, alguma coisa está errada. Eu estou negligenciando a minha própria saúde. Né? Eu estou também negligenciando a saúde dos outros, porque eu vou contrair esse vírus e vou passar para outros também. Então, nós precisamos ser as pessoas que cuidam da própria saúde com zelo, com amor, com cuidado. Amar o próximo como a ti mesmo, é sobre isso. É sobre isso. Né? E depois eu preciso sair desse lugar onde eu me cuido e entrar no lugar onde eu posso cuidar dos outros, porque eu estou saudável. Agora eu posso cuidar da saúde dos meus irmãos. Quem perto de mim está doente? Quem perto de mim tem uma necessidade? Então é ali que eu vou estar. E eu vou ser resposta, porque a minha saúde vai gerar saúde no outro. Então, isso é amor. Quem ama, cuida de si mesmo e cuida do outro. Amém? Isso é amor. Se nós queremos entender o que realmente é o amor prático, nós precisamos olhar com as lentes de 1 Coríntios capítulo 13. Se nós queremos entender o amor na prática, né? Não é o amor sentimento filosófico. Né? Porque a gente pensa que o amor é uma coisa que a gente sente. Não. O amor é muito mais do que isso. O amor é prático, o amor é uma decisão. Na verdade, o amor é uma pessoa, não é? Esse texto mostra dois paralelos. Primeiro, o que ele mostra? O que não determina se uma igreja é saudável. Eu vou terminar. Primeiro ele mostra o que não determina se uma igreja é saudável. Primeiro, o que não determina o que uma igreja é saudável. A eloquência e a capacidade de comunicação não determina se a igreja é saudável.
E aí a gente fica deslumbrados porque existem estruturas que comunicam muito bem, com muita eloquência, com muita facilidade. E aquela comunicação ela é tão ampla, ela é tão prática, ela é tão eloquente que nós somos seduzidos pela comunicação e achamos que aquela comunicação é uma marca de uma igreja saudável. Mas não é, porque a palavra do Senhor diz que mesmo que eu fale a língua dos homens e fale a língua dos anjos, mesmo que eu comunique muito bem, seja muito eloquente, se não houver amor, é só barulho. Ok? Outra coisa que não determina se uma igreja é saudável. A sabedoria, o conhecimento e o sobrenatural não determina se uma igreja é saudável. Porque ele diz, ainda que eu profetize, ainda que eu tenha fé para tirar a montanha dali e colocar ali, ou seja, grandes sinais, grande sabedoria, grandes profecias, se não tiver amor, de nada serve aquilo que eu estou fazendo. Então, isso não determina. E aí a gente olha, às vezes, para ambientes onde há um grande movimento, né? Parece que é tudo muito espiritual. As pessoas, elas caem no chão, cheias de alegria, todos estão falando em línguas, e a gente olha para ali e diz assim, uau, isso é uma igreja fervorosa. Isso é uma igreja abençoada. Essa é uma igreja que eu gostaria de congregar com a minha família. Mas se não tiver amor. E outra coisa que não determina se uma igreja é saudável. Eu não estou dizendo que não poderá ter. É óbvio que essas coisas existem numa igreja saudável. Mas essas coisas por si só não determinam se ela é saudável. E a última coisa que não determina é a obra social. A obra social não determina se uma igreja é saudável. Porque ainda que eu dê tudo que eu tenho aos pobres, não tiver amor, isso não vai me servir de utilidade nenhuma. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Amém? Então, às vezes a gente vê grandes ativismos, grandes obras sociais, e diz assim, uau, aquela igreja é uma bênção, ali vale a pena congregar. Mas a que custo é que aquela obra está sendo realizada? Porque eu conheço lugares onde existe exploração humana, para que grandes obras sociais continuem sendo desenvolvidas. Aí parece que está tudo muito adequado. Uma igreja está se movendo em obras sociais, mas isso não está determinando se ela tem saúde ou não. Então, esse texto fala, em primeiro lugar, um paralelo. O que não determina a saúde de um cristão e o que não determina a saúde de uma igreja. Esses sinais podem acontecer numa igreja saudável? Sim, mas por si só não determinam. O que determina uma igreja saudável é aquilo que a Bíblia traz a seguir. O amor que gera saúde numa igreja é um amor que nos fala mais sobre questões práticas e relacionais do que propriamente sobre questões estruturais e sobrenaturais. Porque aí vai falar assim, vem aqui, o amor é paciente. A paciência a gente desenvolve na nossa dinâmica relacional. E não tem nada de sobrenatural aqui. Aliás, né, às vezes nós temos que ser muito... ter paciência, só isso. Ah, mas o irmão... Tem paciência, irmão. Quantos de nós têm perdido a paciência? Né? Em casa, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, nós temos paciência com nada. Então, tipo assim, nós somos bons em orar, nós somos bons em falar em línguas, mas nós não temos paciência. O amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não é arrogante. O amor não se porta de maneira inconveniente. Tipo assim... É relacional, é na minha dinâmica contigo. É eu entrar na igreja e não ser inconveniente. Isso é manifestação do fruto. Isso é manifestação do Espírito em mim. Amém? O amor, ele flui através da minha vida. Como? Eu não sou inconveniente com os meus irmãos. Eu tenho paciência com os meus irmãos. Eu sou bondoso com os meus irmãos. Eu não invejo ninguém. Pelo contrário, eu tenho gozo em ver aquilo que os meus irmãos alcançam. Eu não me vanglorio, eu não sou mais que ninguém, eu não sou arrogante, eu não sou egoísta, eu não me enfureço facilmente. Isso é prático, isso é aqui no nosso dia a dia. É entrar num ambiente hostil e não me enfurecer. É entrar num ambiente de confronto e ter paciência. É eu ver que um irmão não está mudando, mas entender que em Deus ele pode mudar. Eu tenho paciência, eu espero. Não guarda ressentimentos, essa é forte. Não guarda ressentimentos.
Às vezes nós estamos falando em línguas, sapateando na igreja, mas estamos com o coração cheio de ressentimento com os irmãos. Como diz no neopentecostalismo, rodando no manto. Eu já vi o cúmulo de irmãos que tiveram um estresse, pessoas cristãs que tiveram um estresse fora do contexto da igreja, familiares, enfim. E aí um está na igreja e chegar na igreja, se ver lá o outro, vira as costas e vai embora. Tipo assim, não consegue estar no mesmo lugar que o outro irmão está. Tipo assim, muitos, mato. E aí nós valorizamos muito o aspecto do movimento, mas colocamos de parte questões tão práticas da nossa vida, que é exercer amor através do nosso comportamento relacional. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. O amor tudo sofre. Tudo sofre. Tudo sofre. Tipo assim, eu sofro com esse irmão. E sou feliz por isso. Quem é que diz isso aqui? Que bênção sofrer pelo meu irmão. Eu tenho sofrido tanto com aquele irmão, isso me deixa tão feliz. Não é? Tenho sofrido tanto com essa situação lá na igreja, está a ser tão difícil aquela situação lá. Ai, mas eu estou sofrendo tão bem. Tudo crê, a gente acredita, tudo espera e tudo suporta. João vai dizer na primeira carta que ele escreve, ele vai dizer à igreja que quem não ama não conhece a Deus. Ele vai dizer que quem não ama não conhece a Deus. Porque quem diz amar a Deus e não expressa esse amor em suas relações, é mentiroso. Está mentindo a si mesmo e está mentindo aos outros, porque João afirma que Deus é amor. Então, se eu conheço Deus, esse amor precisa se expressar através das minhas relações dentro daquilo que se chama igreja. Ok? Tudo suporta, tudo espera, não se enfurece, não guarda ressentimento. Então, essa passagem que a gente leu, irmãos, não fala sobre um sentimento. Essa palavra, na verdade, fala sobre o caráter de Deus, fala sobre uma pessoa que se chama Jesus Cristo, fala sobre alguns dos seus atributos santos, irmãos. Fala sobre a necessidade de nós refletirmos como cristão esse caráter divino, se o amor de Deus está em nós. Ok? Paulo ele deixa essa instrução, e se nós queremos amar, se nós amamos a Deus, se nós conhecemos a Deus, nós temos a necessidade de refletirmos como cristão esse caráter através das nossas relações. Ok? Relações, na relação com os outros. Precisamos amar tanto, e aqui está o segredo, eu quero terminar deixando algo muito claro. Tudo aquilo que a gente falou tem um objetivo em nossas vidas, que é amarmos mais a pessoa de Jesus. Se nós precisamos amar tanto essa pessoa que está descrita em 1 Coríntios capítulo 13, nós precisamos amar tanto essa pessoa e esses atributos, nós precisamos amar tanto esses atributos, até que seja possível refletirmos essa pessoa e esses atributos. Só é possível sermos essa igreja se nós amarmos mais a Jesus do que a nossa própria vida. Só é possível sermos essa igreja se nós amarmos mais a Jesus do que aquilo que Jesus dá. Porque, às vezes, como igreja, nós criamos um Deus, que é as coisas que Jesus faz. E isso passa a ser o nosso Deus. Deixamos o Deus que dá as coisas de lado para nos focarmos naquilo que Deus dá. Mas nós precisamos amar muito ao Deus que nos dá as coisas. Se queremos ser uma igreja saudável, se queremos ser uma bênção, nós precisamos amar mais a Jesus do que nós temos amado.